Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Como você bem disse, né? Esse pessoal que prega o tal descolonizar o pensamento, né? Eles se expressam em categorias do próprio pensamento europeu moderno, né? Então, o cara que fala em descolonizar um Tolkien, né? Como é o caso do professor lá que escreveu o curso, né? Que é para descolonizar mitos tipo mitos ingleses, né? Eles estão claramente colonizados eles mesmos por outros europeus, né? Foucault, Marx, Heidegger, Derrida, etc. Né? Inclusive, a própria ideia de que descolonizar é algo bom, é algo que vai melhorar o ser humano, ela evoca uma ideia de um Estado pré-colonizado que seja superior a esse Estado colonizado, que é um Estado de liberdade, que é um Estado de harmonia, que é um Estado de inocência quase adâmica, assim, né? E essa é além de ser uma heresia muito velha, que é o pelagianismo, ela também ganhou a sua maior difusão com Jean-Jacques Rousseau, né? Então, além de ser colonizado por esses caras, as pessoas que usam esse termo estão vivendo de aluguel na cabeça de um francês defunto, né? E aí eu Como queria... se fosse mais legal ser... Opa, foi mal. Continue. Tá travando, hein? Tá travando pra você também? Travando pra todo mundo ou é só pra mim? Você tá travando pra mim. Tá dando um lag pra mim. Bom, mas voltando aqui, você tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá. Então, tentar se descolonizar usando as ferramentas do próprio pensamento moderno ocidental é uma falcatrua, e já damos a resposta sim, né? E o que é que você tem a falar sobre isso? Então, isso que você falou é muito legal, porque parece que é mais legal, parece que seria muito mais interessante, e na verdade, se fosse possível, porque não é, você retirar todas as referências culturais que você já recebeu, isso não é possível de se fazer, e na cabeça dessa galera, parece que seria mais legal você viver no Brasil antes do José de Anchieta. Eu tô travando para mim também, então vocês me avisem aí se eu tô travando para vocês ou não, mas eu vou continuar falando. Lá no dia que eu tava no Vida de Gado também deu umas travadas, mas depois voltou ao normal. E aí, se eu travar demais, vocês me avisam aí no chat. Beleza. Então parece que seria mais legal você viver no Brasil antes do José de Anchieta, antes da colonização, que é a colonização no sentido positivo da palavra, é um contato de culturas. Que aí você tem um contato com a cultura que é diferente da sua. E essa cultura pode trazer mais coisas para sua cultura. Eu vou sair e vou voltar, Rasta. Faça isso. Pera aí. Tava tranquilo aqui para mim, mas vá, como queira. A minha mulher falou que eu estou travando, ela é a única que importa. Eita. Eita. Bom, achados e períodos de assis, temos algum live pix? Não, ainda não temos live pix, então pessoal, mandem live pix para dúvidas, reclamações, sugestões e tudo mais. Mandem live pix, batendo a meta de R$400, a gente sorteia o Silmarillion entre quem mandou o live pix. Voltei. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tamo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, eu tava falando isso. Parece que é mais legal e parece que é possível você retirar uma cultura que você recebeu depois de séculos de ter recebido aquilo ali. Então, na cabeça dessa galera, você ter tido contato com esse mesmo tipo de cultura que eles tiveram, que no fim das contas é a cultura europeia, é uma coisa ruim. Só que qual que é, para mim, na minha visão, a grande tara desse pessoal? Qual que é a grande nostalgia dessa galera?
eles estão falando desde o ponto de vista de referência europeia. Eles estão dentro de uma cultura que foi assimilada ali no mundo europeu moderno nos últimos 3 séculos, desses intelectuais que nós falamos. Só que a coisa que eles querem descolonizar, a meu ver, é o que é a verdadeira tradição. Então, eles querem, dentro dessa mesma tradição, retirar apenas a coisa positiva, sobretudo toda referência cristã. Então, não é. Porque eles estão dentro de uma cosmovisão europeia, só que uma cosmovisão europeia moderna. Quando eles estão falando que precisam descolonizar isso ou aquilo, eles nunca querem descolonizar, por exemplo, as referências que eles têm marxistas, as referências que eles têm Foucaultianas. Eles só querem descolonizar as referências que eles têm que são positivas, que são necessariamente as cristãs. Perfeitamente. Perfeitamente. É como se eles. Esse papo de descolonizar fosse realmente tirar aquilo que pô, um processo de colonização ele é um processo complicado, né, cara? É um processo que muitas vezes tem, muitas vezes não sempre tem um grau de brutalidade nas coisas, né? A gente sabe que a história humana ela é marcada por isso, né? Colonizada ou não, né? Tipo, isso faz parte da quem achava que os nativos viviam numa espécie de fraternidade maravilhosa, tá entendendo? Tipo, e não em guerra, não em guerras perpétuas, né? Tipo, entre tribos e esse tipo de coisa. Tipo, tá muito mal informado por É o jornalzinho apocalipto do Mel Gibson. é, Quando você vê o apocalipto do Mel Gibson, fala, pô, a vida dos caras era aquilo ali. pois bem, Tem uma coisa só, Rasta, para falar sobre essa parada da descolonização, é o seguinte. Todo o processo de colonização é um processo brutal quando você está falando de um processo de colonização geopolítico mesmo. Só que o que Aristóteles já tinha percebido há 2.400 anos atrás? Que mesmo quando uma cultura se insere dentro da outra, quando você tem uma ocupação militar, uma ocupação de qualquer outro tipo, dentro de uma outra cultura, vence a cultura mais forte. Que é o caso, por exemplo, dos romanos e dos gregos, né? Que o romano tinha barquinho, o romano tinha arma, mas quando eles invadiram tudo ali, eles se tornaram o quê? Se tornaram gregos. sim. Porque o que vence é quem tem mais alma, o que vence é quem tem mais cultura. O que esses caras estão tentando fazer hoje é retirar essa alma, retirar essa cultura. Perfeitamente. 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 O mundo que a gente, tipo, e tem muito essa ideia de que a colonização ela é a forçar o ponto de vista, né, a cultura do vencedor. Eu digo, olha, qual foi a cultura que os jesuítas trouxeram para cá? Foi uma cultura greco-romana, né? Não foi a cultura dos íberos, Visigodos, né? Dos visigodos, dos dos ostrogodos. hunos. Não, tipo, eles trouxeram uma cultura que já estava morta, cujo poder político já estava morto há séculos, né? Então, é algo que realmente o nosso mundo ele é colonizado pelos gregos, né? E cadê esse grande poderio grego, né? Tipo, aonde que a cultura grega é uma cultura branca ou sequer uma cultura europeia superior, que se acha superior e tal, né? Nem a cultura da filosofia grega, nem a cultura cristã. É isso Pois daí. é, pois é, pois é. Tratar a cultura cristã também como a mera imposição da vontade de poderosos. Qual foi o poder que os apóstolos tiveram? Né? Os caras morreram. Qual foi o poder político que os apóstolos tiveram? Né? Nenhum. Os caras morreram martirizados, né? Tipo, a exceção de um, tipo, todo mundo se ferrou ali, né? Então, e o próprio Império Romano que adota o cristianismo, né, ali pelo século IV, ele não soube, o cristianismo não preserva a ordem romana, não, né? O império cai, né? O que sobra é a cultura cristã helenificada, né?
Então, assim, mostra que, tipo, isso mostra muito bem que essa ideia de tentar equacionar uma predominância cultural, né, com um poder econômico, político e tal, tipo, ela é muito incipiente, né? Ela explica muito pouca Ela é coisa. totalmente incipiente, pô, totalmente É. incipiente. A galera entende cultura pelo critério material. É tipo, eu tava vendo ali uma postagem essa semana do Thales Gomes elogiando a China. Cara, é mais ou Aham. menos a mesma coisa, você está olhando apenas para os critérios materiais. Mas se você olha a cultura grega, depois a cultura romana no período pós-invasões, a cultura cristã, eles não vencem por causa de um poder militar, eles não vencem por causa de uma imposição, não vencem por causa de uma imposição. Eles vencem porque a cultura corresponde mais à natureza humana, corresponde mais à alma humana. Quanto mais uma cultura corresponde à alma humana, mais necessariamente ela vai ser a fonte de ordem de uma comunidade. Não tem como ser diferente. Então, por isso que ele falava, que o Aristóteles falava, ó, mesmo que você tenha uma imposição bélica e militar e política, no fim das contas, os invasores eles vão se tornar iguais aos invadidos, se os invadidos forem superiores culturalmente. Que é o que Perfeitamente. o Peter Crift fala também naquele Como Vencer a Guerra Cultural. Sim. A própria história, o próprio mito da Eneida, né? Ele é um mito de colonização, né? Qual foi a grande vitória militar de Troia? Né? Troia caiu, né? Caiu horrivelmente, Sim. né? E, e a gente tem ali os remanescentes dessa, dessa terra caída, virando os grandes semeadores, os criadores de Roma, né? Sim. Virando os criadores de Roma. Então, tipo, é realmente algo é, que não cabe, né, dentro dessa descrição. Bom, esse conceito, né, decolonização, ele costuma classificar o pensamento dos autores de uma maneira extremamente simplista, né? E o ataque, a crítica, ela vem antes do entendimento, normalmente, né? E como Tolkien é um cara cuja imaginação ela é antiga, né? Ela é uma imaginação hierárquica, ele é o medieval do século XX, né? E com uma imaginação medieval e católica, né? Você acha que é por isso que Tolkien incomoda tanto esse tipo de gente? Porque eu acho que, tipo, às vezes até esse, esse background do Tolkien é, é meio obscuro para essas pessoas que estão criticando. Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que os caras, eles entendem as obras, porque aí é o poder de uma obra de arte. Você vai interpretar a obra de arte de acordo com a sua limitação. Por isso que existem trabalhos como o nosso, que é de fazer crítica da obra de arte para tentar fazer com que as pessoas compreendam nuances que estão ali dentro da obra, que elas não iam compreender sozinhas. Ok? Aí, você só consegue compreender uma obra de arte de acordo com o limite do seu próprio imaginário, o limite do seu horizonte de consciência. Aí você pega um maluco que ficou anos na universidade lendo Foucault, Franz Fanon, Derrida, que provavelmente não lia porcaria nenhuma de literatura, não leu as tragédias gregas, não leu literatura medieval, não leu Shakespeare. Quando ele olha para a obra de Tolkien, ele vai interpretar com as estruturas que ele está na imaginação dele, que é essa porcaria de racismo, de teoria queer, de teoria woke, disso, daquilo. Ele não vai conseguir se aprofundar nas nuances do que o Tolkien construiu. E ele não tem as referências do mundo que o Tolkien, sobre o qual o Tolkien estava imaginando. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo quando a galera fala do Tolkien ou a Divina Comédia, falo, cara, você já foi numa missa? Sabe como é uma missa? Sabe alguma coisa de tradição católica? Sabe mais ou menos como é que a gente pensa? Porque senão você perde muito da obra mesmo. Você não consegue alcançar a profundidade da obra se você não tem esse tipo de experiência. Porque foi desse tipo de experiência que o cara retirou aquelas referências e todo o processo imaginativo dele. Um moleque que tá
Esse professor é um moleque, por mais velho que ele seja. O moleque que tá imbuído só de cultura acadêmica moderna, que é tudo maluquice, ele não tem capacidade, ele não tem capacidade de fazer uma leitura de Tolkien. Ele vai juntar as letrinhas, ele vai entender as palavras, só que a imaginação dele tá travada num monte de jargão ideológico moderno que impede que ele interprete aquela parada corretamente. Perfeitamente. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.